Ei gente, eu sou a Amanda, bem-vindos ao canal e hoje vou falar com vocês sobre empreendedorismo. Por que eu tô falando isso? Vocês estão vendo que a minha cara aqui é toda preguenta. Eu cheguei agora do trabalho e tô no segundo tempo, fazendo bolo de uma encomenda. Deixa eu falar desse tema agora, por quê? Tem muitas pessoas que me perguntam sobre o empreendedorismo. Elas querem saber como começou a minha história, elas querem saber o que elas têm que fazer para poder começar de fato. E hoje eu vou te falar tudo. Então já aproveita para seguir o perfil se você não segue e deixa a curtida aí para poder me ajudar. Eu tô aqui, ó, cozinhando, deixa eu mostrar aqui, fazendo doce e tô gravando esse vídeo que vai sair amanhã para vocês. Então vamos lá. Então, gente, toda a história tem que ter um início, né? Eu comecei a empreender quando eu tinha 19 anos, foi quando surgiu a primeira oportunidade de fazer algo para vender. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria trabalhar para mim mesmo, eu sempre pensei em ter algum produto que eu fosse vender e que eu fosse ganhar o dinheiro, só que eu não sabia até então o que seria, qual produto seria. E quando eu tinha 19 anos, surgiu a oportunidade de fazer salgados para minha irmã vender na faculdade onde ela estudava. E daí eu comecei a fazer salgado e ela começou a levar lá para vender e vendeu muito. Logo em seguida minha tia também começou a levar para o trabalho dela para vender, vendeu horrores. Pensa só, uma pessoa que não tinha renda, de repente começava a ver aquele tanto de dinheiro entrar. Naquela época era tanto de dinheiro. E aí eu fiquei, gente, é isso que eu tenho que fazer. Só que logo em seguida, uns 2 meses depois, eu consegui meu primeiro emprego fixo. Consegui um emprego fixo e aí eu tentei conciliar as duas coisas, sabe? O emprego e os salgados que eu fazia. Só que naquela época eu não conseguia tirar lucro, porque eu não sabia, eu era muito assim imatura em relação a isso, eu não sabia calcular nada. Então eu só fazia, somava mais ou menos ali o valor que eu gastava de produto e o que eu recebia dos meus clientes era basicamente o que eu tinha gastado. Então não tinha lucro nenhum. Logo em seguida eu comecei a estudar, depois de um tempo eu mudei de curso da faculdade e foi nessa faculdade que as coisas começaram a mudar. Por quê? Quando você entra em um ambiente assim, onde tem muitas pessoas que pensam de formas diferentes, você começa a pegar um pouquinho do que elas pensam para você. E justamente na faculdade eu tive uma aula assim que foi primordial, que foi o início de tudo. Se eu tô aqui gravando pro YouTube hoje, foi porque eu participei dessa aula. Por que eu tô falando isso? Porque na aula de economia eu tive que apresentar um trabalho lá para poder falar em qual área que eu queria seguir depois de formada. Na época eu estudava nutrição, fazia nutrição. E aí, Amanda, pensou só, a segunda pessoa da lista de chamada, eu tive que apresentar o trabalho assim, daquele jeito, me tremendo toda. Eu era muito tímida em relação a isso, sabe? Eu tinha muita vergonha de falar e me expor ali na frente dos outros. Mas foi tão incrível que eu estava até conversando com a minha amiga na época, a Débora, ela fazia a faculdade comigo. E a gente foi conversando o dia inteiro, no dia da apresentação, sobre possíveis perguntas que ele podia fazer para mim. E justamente tudo que a gente conversou foi o que ele perguntou na hora lá do curso, na hora da apresentação do trabalho. E foi uma coisa assim impressionante, a gente começou a perguntar um monte de coisa. E eu consegui apresentar o trabalho, eu não usei termos difíceis, nem nada do tipo, só apresentei o trabalho, ponto. Ali eu tive a primeira pessoa que acreditou no meu sonho. O professor acreditou no meu sonho e de uma forma assim bem simbólica, ele me ajudou com o meu primeiro investimento. Ele me ajudou com o meu primeiro investimento e foi a partir daí que surgiu o Doces Camilu, que na época se chamava Buffet Amanda. Então foi ali que eu comecei a dar os primeiros passos de uma forma assim mais sábia, sabe? Pensando bem em qual seria o próximo passo a ser tomado. E foi justamente nesse momento também que eu estava na faculdade que eu consegui o segundo emprego fixo. Nesse emprego, gente, eu tive uma oportunidade assim muito grande porque ali eu consegui ter uma segurança para poder comprar os meus cursos. Até então eu nunca tinha feito nenhum curso de confeitaria. Só que naquele emprego eu conseguia ganhar um dinheiro assim legal, onde eu conseguia pagar as contas de casa e logo em seguida eu também conseguia bancar esses cursos que eu queria fazer. E os testes também, tá? Porque não é só você comprar o curso e fazer, você tem que fazer vários testes. Fiquei lá acho que por 3 anos nesse emprego na faculdade, até que eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu queria literalmente empreender. Eu queria empreender, queria abrir minha empresa. Só que, novamente, a imaturidade ela pode te ajudar, assim como ela pode te atrapalhar.
Eu estava muito segura de que era aquilo que eu queria, estava muito segura de que aquilo realmente ia dar certo. Então eu apostei todo o dinheiro que eu tinha, apostei todas as fichas, pensando que aquilo seria o certo, né, naquele momento. Só que foi no finalzinho de 2019, início de 2020, você já sabe o que estava acontecendo, né, nessa época. Sim, parou tudo, parou o Brasil. E aí, uma insegurança enorme tomou conta de mim, porque eu não sabia como é que ia funcionar, não sabia como ia ser, mas eu segui mesmo assim. E aí vocês devem estar se perguntando, e aí, deu certo? Não, não deu certo. Nessa época eu abri o meu restaurante, o primeiro restaurante lá no iFood, não vendi nada, não vendi nada. Eu lembro que eu levantava todo dia cedo, 8 horas da manhã, ficava até 11 horas da noite acordada e não vendia absolutamente nada, porque eu não tinha estrutura, para saber como funcionava uma empresa, eu não estudava, para mim era só abrir uma empresa e pronto. Eu não estudava nada assim em relação a marketing, sabe, a divulgação, nada. Ou seja, deu muito errado. Só foi começar a dar certo assim mais ou menos acho que uns 3 meses depois, que eu me mudei de casa na época e aí eu comecei a vender para um lugar específico, onde as pessoas estavam ali querendo comprar o produto, né, que eu vendia. E aí começou a dar certo. Só que, começou a dar certo, comecei a vender. Só que o dinheiro que eu ganhava não era suficiente para poder bancar, repor o estoque que eu gastava e para poder pagar as contas de casa. E aí eu comecei a entrar em desespero. Aí chegou um momento, gente, que eu cansei. Eu falei, não, cansei, não quero mais, não quero saber de confeitaria. Pensei em desistir da confeitaria, literalmente, parei de vender. Todo mundo que mandava mensagem para mim querendo comprar algum produto, eu não vendia nada para ninguém. Depois de um tempo eu comecei a trabalhar em um lugar. Logo em seguida eu comecei a trabalhar em outro lugar que foi assim a peça-chave para tudo. Foi a peça que fez dar uma reviravolta assim na minha mente. Comecei a trabalhar em uma agência de modelos. Nessa agência de modelos eu conheci uma pessoa muito especial que me ajudou principalmente a ter uma visão real de empresa, sabe? E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar nesse lugar e eu queria modificar minhas redes sociais. Eu queria literalmente fazer as redes sociais bombarem. E aí foi nesse emprego que as coisas começaram a fazer total sentido pra mim. Total sentido no sentido do que eu tinha que fazer, sabe? Pra poder começar. E aí eu coloquei na minha meta, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha algumas metas para poder fazer, para poder cumprir. E uma dessas metas, que era algo que eu queria assim desde sempre, era ter engajamento nas redes sociais, era passar para as pessoas aquilo que eu sabia fazer. Só que eu não queria passar isso de uma forma aleatória. Então eu tinha que criar um produto, né? Eu tinha que ter um produto ali que fosse minha referência, que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, ela trabalha com tal produto. E foi aí que surgiu o brigadeiro. Eu comecei a fazer brigadeiro, eu comecei a fazer lives assim, entre aspas, sabe, para os meus colegas de trabalho. E eles gostavam tanto de assistir aquilo que eu pensei, gente, eu podia fazer isso real, né, para os meus seguidores. Só que as lives elas só foram acontecer depois de alguns meses, depois eu acho que de 6 meses. Comecei a fazer as lives e começou a dar muito certo, gente, muito certo. Teve uma live que bateu quase 10 mil pessoas assistindo, assim, eu fiquei assim, muito surpresa. E nessa época eu ainda trabalhava, tá? Eu ainda trabalhava, na verdade eu ainda trabalho, tá? Fora. Mas eu meio que conciliava, sabe? As duas coisas assim. E aí, comecei a literalmente colocar a minha cara a tapa. Comecei a postar vídeos, comecei a aparecer, comecei a fazer live, comecei a fazer tudo que eu nunca tinha feito na vida. E eu sabia, e eu estava certa de uma coisa, eu sabia que todo esse esforço ia valer a pena. Tudo, né, que eu estava plantando naquele momento, em algum momento ia dar certo. E hoje eu tô aqui, ó, gravando vídeo pro YouTube. Eu ainda não tô aonde eu queria chegar, não posso contar aqui todos os detalhes, não posso contar todas as metas e aconselho que vocês não façam a mesma coisa também. Apenas apenas comecem, apenas insistam, porque não é fácil, é muito difícil. Igual eu falei com vocês, eu pensei assim, em algumas vezes, falando com sinceridade, pensei algumas vezes realmente desistir da confeitaria, porque é muito difícil, principalmente no cenário que a gente está atualmente, né, onde está tudo muito caro. E você trabalhar com produtos de qualidade, você ter que se equilibrar ali é muito difícil, né, gente? É bem complicado. Mas enfim,
Comecei vendendo salgados, depois eu comecei a fazer outras coisas, comprei vários cursos, vendi muitos bolos, muitos doces, várias coisas de verdade. E ao longo dos anos eu fui percebendo que isso não me completava, né? É importante que você viva para que você consiga ter essa percepção. Eu consegui entender que vender somente os produtos não me preenchia, né? E aí eu comecei a buscar outras coisas e hoje eu me encontrei. Eu amo ensinar, amo. Fazer as lives pra mim, gente, é algo assim que eu não consigo explicar de tão bom que eu acho. É muito gostoso fazer live. Hoje eu ainda não posso trabalhar somente com isso, né? Com as redes sociais. E empreender é isso. Empreender é isso. Se você não tem alguém ali para poder bancar parte do seu sonho, né? Parte do sonho que eu falo assim, se você não tem alguém para bancar as contas, né, de casa, você tem que ir fazendo aos pouquinhos, igual eu tô fazendo. E no final pode ter certeza que vai dar certo. Hoje eu cheguei do trabalho 8h30 da noite. Eu só jantei, já fiz a massa do bolo, fiz o recheio, vou fazer o outro recheio e vou terminar, acho que mais ou menos umas meia-noite, para poder acordar amanhã, trabalhar, chegar em casa, fazer o bolo e seguindo o ritmo, né? Seguindo a música. Porque, sabe, todo esse esforço que eu tô fazendo aqui hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a, sei lá, 30 anos, eu vou olhar para trás e vou pensar assim, gente, valeu super a pena. Valeu muito, muito a pena. Esse vídeo aqui, ele nem foi um vídeo, assim, completo, contando, sabe, da minha história, foi só um pedacinho, só para que vocês entendam. Por que eu decidi falar isso? Porque tem muita gente que fica desanimada, sabe? E trazer um pouquinho, contar um pouquinho da nossa história, meio que incentiva as pessoas, tá? Então, o vídeo de hoje é totalmente sem roteiro, só tô aqui, ó, liguei a câmera e comecei a falar enquanto eu tava fazendo o bolo. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho, parte da minha história. Se inscreva no canal se você tá me vendo pela primeira vez, curta bastante o vídeo e semana que vem, quarta-feira, tem vídeo novo onde eu vou te ensinar a fazer um bolo delicioso com recheio de doce de leite, compota de abacaxi e creme de ninho, tá? E uma cobertura assim, uma decoração super linda. Então, se inscreva muito no canal, curta muito para poder me ajudar e eu te vejo lá nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!